tirou o São Paulo, inclusive, de uma pré-Libertadores há alguns anos atrás. O Cobresal não. Esse aí acho que é vice-lanterna do Campeonato Chileno. Esse aí deve somar um total de 0 pontos durante a chave. O Barcelona está em 8º no equatoriano, né? Só que só tem 3 jogos ainda disputados. O Talleres está em 3º na chave que ele disputa no Campeonato Argentino. E o Cobresal é o vice-lanterna no Campeonato Chileno. Então, tu acha que o Cobresal não faz nenhum pontinho, cara? Nenhum. Acho que não vai fazer mal para ninguém. É? Vai ser uma grande viagem para você ver o deserto do Atacama. Tirar foto de cima do avião, tirar né? foto, trocar a camisa e voltar para focar no Brasileirão. Você acha que dá até para botar time misto? Não, eu acho que não dá para brincar com o Libertadores. Libertadores, não? Tem que entrar com força máxima sempre, cara. Vamos lá, a história do São Paulo na Libertadores, tricampeão em 92, 93 e 2005. Não participou em 23, artilheiros históricos, Luiz Fabiano, 14 gols, e Rogério Ceni, 14 gols. 2 ídolos máximos com a camisa tricolor, né? O Rogério e o Luiz Fabiano. Hoje a gente teve uma reunião no São Paulo e foi batido o martelo com a permanência do Carpini. Me surpreendeu até o São Paulo ter essa reunião para discutir uma possível demissão do Carpini. De um assunto mais quente aqui de São Paulo. Era para tudo isso? Mesmo o São Paulo tendo sido campeão da Recopa Brasileira, da Supercopa Brasileira, saindo para o Novo Horizontino, era para essa reunião ter acontecido? Do Caio, que estão aqui em São Paulo, a temperatura está quente assim? Cara, assim, eu não sei o que o Caio acha. Eu acho que você, quando está no São Paulo com uma expectativa grande que o São Paulo criou para a temporada, e por mais que você está jogando um Campeonato Paulista, que é o campeonato de preparação, ainda mais para o São Paulo, que tem a temporada que vem pela frente. O desempenho do São Paulo caiu um pouco. E aí, quando o desempenho cai, a torcida pega no pé, fica preocupada. O São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino, que tem um bom time, mas ninguém esperava isso. O Morumbi estava lotado e o desempenho caiu um pouco. Então, eu acho que a diretoria do São Paulo trabalhou bem, não demitiria. Trabalhou bem, contratou faz pouco tempo, acho que 2 meses e pouco, o Carpini tem de São Paulo, 14 jogos. Eu acho que é um recorte muito pequeno. Se a diretoria e o pessoal, que eu sempre falo, da gestão de futebol de São Paulo entendem que o Carpini é o cara certo, eles demoraram, até o presidente deu uma entrevista falando que eles pensaram bem no nome do Carpini para trazê-lo. Então, eu acho que trabalharam bem, acreditaram no trabalho dele, e agora ele vai ter um tempo aí, quase um mês aí pela frente, para conseguir trabalhar o time. E é aquilo que a gente falou. Você num time grande, você tem que controlar a gestão daquilo que você tem de elenco, porque você conta com jogadores que são jogadores que querem jogar a todo momento, conta com cara feio, então você tem que ter esse jogo de cintura. E eu acho que o São Paulo acertou em deixar o Carpini. Caio, eu acho a sua opinião também, até porque o Carpini vai ter esse grupo pela frente e um time muito pesado em Libertadores. E uma expectativa muito grande do torcedor. Eu acho que é acertada a permanência do Carpini. Sempre tem que ser dividida a responsabilidade de uma desclassificação entre grupo de jogadores e comissão técnica. Ontem, primeiro que a gente vai falar mais para frente sobre o Campeonato Paulista, tem que reconhecer o mérito do adversário, um Novo Horizontino que não perdeu para nenhum dos grandes. Ganhou do Corinthians fora de casa, ganhou do Santos fora de casa e empatou com o Palmeiras. Analisando o trabalho do Carpini, o que eu acho é que ele ainda está um pouco... Eu discordo um pouquinho das substituições. Eu acho que na hora que ele mexe no time, ele deixa um pouco a desejar. Ou porque demora para mexer, ou porque escolhe jogadores que, para aquele momento do jogo, na minha avaliação, não são as melhores opções. E ontem foi isso que chamou a atenção no Morumbi. Você ter um Rames à disposição e demorar para colocar ele em campo, você perder o Ferreirinha como perdeu logo após o gol, ainda no meio do primeiro tempo, e o Eric entrar muito mal, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver ele em campo. Tudo bem, então, uma coisa é o jogador entrar mal, Caio. Outra coisa é uma escolha errada do treinador. O treinador pode ter escolhido certo e o atleta não ter ido bem. Em outra modificação? Em relação a essa modificação, ele escolhe certo e o Eric vai mal? Sim. Ou você acha que ele escolheu errado? Eu acho que ele escolheu errado. Qual seria a tua opção naquele momento? Entraria com o Rames, jogaria o Lucas para o lado do campo, você ficaria com o Luciano de um lado, com o Lucas do outro, o Rames flutuando por trás do atacante. O Rames já tem essa condição de jogar aí 70 minutos, 60 minutos? Eu não sei se tem, só que está muito fácil para o Rames. Está muito cômodo para ele entrar nos últimos 15 minutos e tentar resolver o jogo. Como é que você testa o jogador? Como é que você dá a resposta para a arquibancada? Bota o cara para jogar.
Bota ele 1, 2, 3 jogos. Ontem era um jogo grande. Ontem era um jogo que valia eliminação. Ontem eu queria ver o Rames desde o início, ou no momento que o Ferreirinha machucou, colocaria ele para ter velocidade com o Lucas pelo lado do campo, uma referência na frente que faz com que um meia das características do Rames precisa ter esse 1-2, essa tabela, até essa parede para ele finalizar de fora e meia distância, e o Luciano flutuando de fora para dentro. Ali eu acho que você estaria mais preenchido E como... até para ele dar uma resposta pro torcedor, se o Rames não vai bem, falar assim, olha, vocês estão me cobrando uma situação em que ele ainda não consegue entregar. É isso. Isso a gente está analisando o Carpini. Sim. Agora eu vou falar do Rames. Tem que bater o pênalti. Tem que bater o pênalti. Se ele tem um salário de jogador de nível de seleção colombiana, se ele é jogador de Copa do Mundo, se ele é titular da seleção do país dele, se ele está com 60 mil pessoas no estádio gritando o nome dele, que ele não bata entre os 5. Mas na hora que vai dar alternada, um líder nessa hora fala, deixa comigo, bato eu, porque eu tô acostumado a lidar com essa pressão. Ali eu acho que ele errou. Eu também acho, isso aí eu tô com você. Então, Jogador grande tem que estar nas horas decisivas. Eu acho que Errar faz parte, mas ele tem que botar a cara para definir. Eu também acho que o Rames poderia ter batido o pênalti. Agora, a questão dele jogar ou não depende dele, né? Eu acho que para ele jogar, o cara tem que colocar ele para jogar. Eu acho que o Carpini trabalhou bem mal nos últimos 2 jogos do São Paulo, principalmente. E por isso que teve a cobrança toda. E a gente sabe que hoje em dia as informações, todo mundo tem opinião. E aí fomenta bastante coisa. E eu acho que é certo o Carpini ficar. Agora, ele tem esse tempo para ele melhorar essas coisas. As substituições dele realmente não são boas. Os últimos 2 jogos foram muito ruins. Agora, em relação ao jogador... Cara, ele tem que pôr o cara para jogar. O cara não pode ir lá e pegar no pescoço dele e falar, me põe para jogar, né? Quando a gente fala das substituições, né, Edu? Sim. Não é só o Rames Rodrigues. Ah, não, a gente não está analisando só um jogador, porque a gente concentra muito, o trabalho vai bem porque botou ele, ou não vai bem porque não colocou ele. Eu acho que ontem a dificuldade que o São Paulo tinha de um time muito bem armado e que marcava muito forte era na saída de bola. Primeiro, você perdeu o Beraldo, que é um zagueiro construtor. Você já não tem esse passe qualificado ali de trás que, de repente, salta a primeira linha de marcação e faz com que essa bola chegue um pouquinho mais limpa nos homens de criação. E você tem um Rafinha que funcionava muito bem. E, sou fã do Rafinha, hein? Rafinha tem uma carreira fantástica, mas ele funciona hoje muito mais como terceiro zagueiro, liberando o Caio Paulista do outro lado. Na hora que você perde o Caio Paulista e o Wellington não tem a mesma qualidade de apoio, um jogo em que você precisa atacar, que você precisa chegar ao fundo do campo, que você precisa mexer... Você tem que soltar, né? Você tem que colocar o Igor Vinícius ou o Moreira. Então não é só o Rames. Quando eu acho que o Carpini está errando nas substituições, é na leitura e nas soluções que ele tem apresentado no banco de reservas. Eu acho até que o Rames, Roger, é a parte menor, porque o São Paulo está um time vulnerável, está tomando muito gol e está com dificuldade enorme de criar jogadas, de criar situações de fazer gol. Então, acho que é um trabalho em conjunto do técnico com os jogadores, e a parte técnica tem que entrar em ação também, né? Porque os jogadores também não fizeram um bom jogo. O São Paulo não tinha o Caleri, mas estreou um centroavante e o time criou muito pouco. E tá tomando muito gol, né? Então, isso aí tem que ser corrigido. E a questão do Rames, aí é a questão de você conversar, porque você ter o Rames... Esse assunto tá mal explicado, né, Dodô? Tem que chegar... E daqui a pouco a gente vai falar sobre o São Paulo. Vamos voltar aqui pro assunto Libertadores, porque a gente tá precisando mostrar todos os grupos. Vamos pro grupo C, o Grêmio, que para mim tem um grupo bastante enrascado, né? Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Peru. O Huachipato eu também acho que é um adversário mais tranquilo. Mais tranquilo. Não tanto quanto o Cobressal, mas eu acho que é bem palpável para o Grêmio, tanto na ida quanto na volta, e vai sofrer muito na altitude na Bolívia, em La Paz, e na Argentina é um jogo aberto aqui, tanto na ida quanto na volta, né, Grafa? Estudiantes é sempre um time muito tradicional, né? Acho que o Grêmio, os Estudiantes tem tradição, tem história, tem camisa, não são 6 pontos garantidos aí. Eu acho que contra os Strongs o Grêmio tem chance, sim, de vencer lá, vai sofrer, mas é um grupo assim... Na pior das hipóteses, o Grêmio passando em segundo, mas acho que eu tenho certeza que eu penso que o Grêmio vai passar em primeiro, vai conseguir um bom resultado contra os Estudiantes lá, um empate talvez, Strongest e o Huachipato, né? Pelo menos 6 pontos aí são garantidos. Roger, uma informação legal, aumentou em 5 milhões de dólares o prêmio da Libertadores desse ano em relação ao que foi o ano passado com o Fluminense. Sabe de quanto está a premiação para essa temporada? Quem levar a Libertadores sabe quanto ganha? 23 milhões de dólares.
Que isso, hein, Nada Caio? mal, hein? Nada mal. Uma bela motivação, né? Olha aqui, o Estudiantes é terceiro na chave dele no Campeonato Argentino, The Strongest é segundo, mas numa chave de 4 lá no Campeonato Boliviano. O Huachipato é 10º no Campeonato Chileno em 5 jogos, né? Então, fazendo o resumo aqui, não tem nada muito bom, mas também o Huachipato fora dessa lista, mas The Strongest dentro do esperado, Estudiantes também. Lembrando que na Argentina são 2 grupos de 14. Então, o Estudiantes na terceira colocação do grupo dele. Grêmio na Liberta foi campeão 3 vezes, né? Tricampeão, 83 com o Renato, 95 cabecinha chato, o Jardel, que está aí na foto, e o nosso querido Paulo Nunes. E 2017, naquele time do Luan, do Arthur, timaço também, que ganhou do Lanús na final. Em 23 não participou, e o artilheiro histórico é nosso cabecinha chata, mais português do Brasil, o Jardel, cearense mais português brasileiro. Abraço, meu querido. Então, no grupo C, a gente fecha com o Grêmio classificado também, né? Grêmio Estudiantes? Grêmio Estudiantes. Fecha, Dudu? Fecha, Grafa? Fecha. Pode acontecer alguma coisa aí, mas Grêmio Estudiante. Vai que... Pode acontecer o quê, Grafite? Rapaz... O que pode acontecer? Sei não, velho. O Não, The Grêmio- Strongest? Talvez pode Pode tirar os argentinos? fazer 3 jogos bons em casa, conseguir 9 pontos, já pensou?